Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou gravar esse vídeo, vou falar uma experiência, algo que aconteceu comigo, foi um caso verídico. E aí eu vim compartilhar com vocês, tá bom? O seguinte, todo mundo sabe que eu faço trabalho com terapia alimentar, não é isso? Pronto. Então, aconteceu comigo que eu peguei um caso, né, de uma criança com seletiva, uma seletiva bem restrita, e a gente já veio sair na anamnese. Por isso que é tão importante a gente fazer uma boa anamnese, né, antes de iniciar mesmo a terapia, fazer uma excelente anamnese, tá? Então, na anamnese eu já vi que aquela criança, ela necessitava sim de uma terapia alimentar, só que eu ia usar primeiro métodos que talvez para os pais era sem importância, né? Mas para mim, como profissional, sabia que aquilo ali ia dar um resultado. Então, eu fui e iniciei essa terapia com a criança, né? E foi o que aconteceu. A mãe, durante o período das terapias, né, das sessões, a mãe me relatou que a criança ela não gostava de nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de salada, né? E a alimentação dela também era era arroz, não comia feijão, enfim, era bem restrita mesmo. E a mãe falou que ele chegou, né, ao longo das sessões que nós estávamos realizando, era um pacote de 10 sessões, geralmente a maioria das terapias que eu faço, dos pacotes que eu faço são de 10, mas também existe pacotes de mais de 15, né, e outros, mas eu tinha feito com ela um pacote de 10. Então ela me relatou, não lembro qual foi a sessão, ela me relatou que a criança já tinha pego na banana, tinha cheirado a banana, tinha também pego a maçã, tinha cheirado a maçã, não tinha mordido, mas já tinha cheirado e já tinha segurado, né? Ela não pegava na banana, ela não pegava na maçã, ela não se aproximava dos alimentos, das frutas. E isso já tinha acontecido, ela já tinha ido lá, já tinha pegado, já tinha sentido o cheiro. E a mãe, ela falou isso aí pra mim. Pra ela, aquilo ali foi uma coisa muito pequena, né, eu acredito, mas pra mim foi algo que foi enorme, né? Pra mim foi algo que foi muito gratificante, foi um passo enorme que essa criança deu. E a mãe, todas as vezes que eu ia iniciar a terapia, que eu ia fazer a terapia no dia anterior, ela sempre mandava uma mensagem para mim perguntando se eu ia levar algum tipo de alimento, ou se precisava ela levar algum tipo de alimento. E eu, não, ainda não, agora não. Achei estranho, mas também não levei em consideração isso aí. Quando foi na 7ª sessão, ela chegou para mim e disse assim, que o filho dela não ia mais continuar quando completasse a 10ª sessão. Não ia continuar mais na terapia comigo. Achei estranho. E aí eu perguntei a ela por quê, e ela me falou que era porque para a criança estar fazendo o que ela estava fazendo na terapia comigo, ela fazia em casa. Que nós estávamos fazendo brincadeiras, pinturas, só que para ela aquilo ali não era nada. Só que era
um percurso que eu estava fazendo com aquela criança para que eu pudesse chegar até o alimento. Só que para ela aquilo ali não era importante. Então ela foi e disse que ia tirar a criança quando completasse a 10ª sessão. E de fato ela retirou a criança. Quando uma pessoa da família dela também me procurou para fazer terapia da filha, eu fiz a terapia e aí ela me contou que essa senhora, ela tinha até falado até mal, né, de mim, falou que, enfim, que levou a criança para lá para brincar e que não viu, né, resultados, enfim. Mesmo com aquela evolução que teve, ela disse que não teve resultados. Tudo bem. Passou-se mais de 6 meses, essa mesma mãe, né, dessa criança, ela entrou em contato comigo e perguntou se haveria uma vaga. Por quê? Porque todas as crianças que eu atendi, né, conhecidos dela e essa da família dela e outras pessoas da cidade também, acabaram que tiveram resultado positivo. E o filho dela continuava na mesmice. Então ela chegou para mim e perguntou se teria como eu atender o filho dela. E aí ela me pediu desculpa, disse que realmente era leiga, que eu entendesse o desespero dela como mãe, enfim. Pessoal, eu entendi o desespero da mãe, mas o que eu trouxe para vocês hoje é o seguinte: quando vocês estiverem à frente de uma terapia alimentar, continue à frente, tá? Não vão ceder. Eu poderia, naquele momento ali que ela falou que ia tirar o filho dela, eu poderia ter cedido naquele momento e ter feito o que a mãe queria, que era trabalhar diretamente com o alimento. Se eu tivesse feito isso, essa criança não teria evoluído, né? Então, o meu nome, essa criança não teria evoluído, meu nome, ela com certeza ia ficar sujo, porque as pessoas não iam dar credibilidade a mim, eu ia me sentir frustrada porque eu sabia o caminho que eu tinha que percorrer para tirar aquela criança da seletividade, mas eu não corri porque eu fiquei com medo daquela mãe, do que a mãe ameaçou, né, de tirar a criança, pensando na condição também financeira. Então eu resolvi fazer da maneira como ela queria. Então eu não ia estar sendo profissional, eu ia deixar uma mãe totalmente inexperiente comandar, né, conduzir toda aquela terapia, para que eu pudesse não perder aquela cliente. Então, que isso possa nos servir de lição e que a gente possa aprender que nós é que somos profissionais e que nós temos que mostrar. O tempo é eu que vou determinar, sou eu que vou dizer quando é que eu vou trabalhar ou com outro mecanismo, não é os pais. Se o pai quiser tirar a criança, a mãe quiser tirar a criança, não está satisfeito com a terapia, que tire, tá? Mas que você continue firme. Você é quem é o profissional, é você que tem que conduzir a sua terapia. Vejam bem o que eu falei no final. Depois de mais de 6 meses, né, mais de 6 meses, que ela sempre falava a um e a outro do que tinha acontecido, e quando as mães vinham, que me contavam, e que eu começava a terapia alimentar com os filhos dessas mães, e tinha sempre algo positivo, sempre a criança ela saía da seletividade alimentar e ela começava a introduzir novos alimentos, né, e os relatos das outras mães, elas já estavam vendo que essa mãe estava com algum problema. Então, foi o que aconteceu? Ela voltou para mim e me pediu desculpas, né? E aí conversamos bastante, aí eu expliquei como era a terapia alimentar. Gente, que
esse caso clínico, esse relato, né, que foi um relato verídico, possa trazer um ensinamento para todas nós nutris, tá? Para que você saiba que você é a profissional e que o paciente ele tem que saber que quem vai conduzir a terapia é você. É você que sabe a hora certa para iniciar cada etapa da terapia, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, você comenta aí embaixo. Se você já passou por alguma situação parecida com essa daqui, comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá teu like, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.